Ao longo dos anos, alguns estudiosos têm tentado desacreditar a palavra de Deus, dizendo que é apenas um livro místico, cheio de histórias que talvez tenham acontecido na realidade, mas que isso não se trata da palavra de Deus. Foram apenas escritos realizados por homens e que isso nada tem a ver com alguma divindade. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse vídeo, pegando alguns argumentos de pessoas que não acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus e de como nós cristãos respondemos a essas pessoas. Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Então, se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. Muito se fala que a Bíblia é apenas um livro histórico, se é que as histórias que estão contidas lá de fato aconteceram. É um consenso acadêmico de que de fato as histórias narradas pela Bíblia em termos de guerra, de reis, de poderes, de domínios que ocorreram no mundo antigo, de fato são verdades, são coisas que de fato são atestadas, são comprovadas como sendo veracidade, aconteceram de fato. Mas muitas pessoas dizem que a Bíblia como um todo ela não é a palavra de Deus porque tem algumas coisas nela que permitem que nós não enxerguemos a Bíblia como sendo palavra de Deus. As dificuldades apontadas por essas pessoas, que também são pessoas estudiosas, é que a Bíblia em alguns momentos ela tem algumas contradições. Por exemplo, no Evangelho de Mateus e de Marcos, o texto vai narrar que quando Jesus estava crucificado, os dois ladrões zombavam de Cristo, escarneciam de Cristo. Quanto em outro evangelho, por exemplo, o Evangelho de Lucas, vai narrar a história de que um dos ladrões se arrependeu e até repreendeu o outro, dizendo: nós merecemos estar aqui, mas esse homem nada fez. Senhor, lembre-se de mim quando entrares no seu reino. E então Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então veja como são coisas completamente discrepantes. Um outro problema que é apontado pelos estudiosos é que muitos escritos que ali estão contidos não são atestados como sendo originais dos seus próprios escritores. O que isso quer dizer? Muitas coisas que estão ali, por exemplo, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, não foram escritas pelos próprios autores, Marcos e João, por exemplo. Tem muitos mais outros livros. O Tanque de Betesda é um exemplo de um desses textos. Muitos acreditam que é uma adição posterior de algum copista. E isso foi introduzido na Bíblia muito posterior ao fato narrado. Ou seja, o evangelista não narrou aquele fato, mas esse fato foi adicionado por algum copista depois, séculos depois. Uma outra situação apontada é o final de Marcos. A gente sabe que Marcos ele tem 16 capítulos. Porém, esses estudiosos vão alegar que o Evangelho de Marcos ele se encerra no versículo 8 do capítulo 16. Mas a nossa Bíblia ela vai mais além. Ela passa muitos outros versículos. Se você abrir a sua Bíblia agora, no livro de Marcos, você vai ver que ele não se encerra no 8º versículo, mas ele segue adiante. Esses estudiosos eles dirão que esses outros versículos, após o versículo 8, é tudo uma adição posterior. O que isso implica dizer? Que se é uma adição posterior, tanto no texto de João, quanto no texto de Marcos, quanto em outros textos, por exemplo, que já citamos o Tanque de Betesda, ou até mesmo esse final longo de Marcos, se é uma adição, logo esses textos não foram inspirados por Deus, portanto, a Bíblia como um todo, ela não tem condição de ser denominada como palavra de Deus. E é isso que nós queremos responder nesse vídeo de forma bem simples e breve, de forma sucinta, para que você possa entender um pouco mais. E após esse vídeo, obviamente, é um encorajamento que eu quero fazer com vocês, e vocês irem pesquisar mais a fundo sobre crítica textual, sobre o cânon bíblico, de como que a Bíblia foi formada.
É importante nós esclarecermos que a Bíblia, como conhecemos hoje, como um livro, com folhas e todo bonitinho, todo costuradinho, é algo muito recente. Mas nos tempos dos apóstolos, do primeiro século e de pessoas muito mais antigas que a época de Jesus, como por exemplo Moisés, que é o autor dos Pentateucos, a Bíblia era escrita em materiais que eram muito degradáveis. Portanto, os autógrafos, que é como nós chamamos os textos originais escritos pelos próprios autores, por exemplo, aquilo que Moisés escreveu, aquilo que Paulo escreveu, eram os autógrafos no próprio punho deles, ou então ditados por ele mesmo. Esse material não existe mais, por motivos óbvios. O material se degradou. Como a prensa e a imprensa, como nós conhecemos hoje, é uma invenção atual, o que era muito comum era que os copistas copiassem esses escritos e fossem passando adiante. Por exemplo, nós temos para a formação do Novo Testamento o texto Receptus e o texto Crítico. O texto Receptus é um texto mais aceito pela igreja, que foi um texto muito mais recente do que o texto Crítico. Portanto, o texto Crítico ele é baseado em manuscritos mais antigos. O texto Receptus, que é o texto recebido, ele é um texto baseado em escritos mais atuais. Qual que é a diferença? Alguns manuscritos têm, de fato, alguns textos que outros não possuem. Então, a crítica que se faz da Bíblia, que as pessoas fazem da Bíblia, que esses estudiosos fazem da Bíblia, é uma argumentação que os estudiosos pró-Bíblia também sabem, estão cientes desses fatos. Não é que esses fatos pegou as pessoas, os estudiosos bíblicos de surpresa, ah, caramba, e agora? Nos colocou, nos deu um checkmate. Não, isso já faz parte dos estudos acadêmicos. Sabemos sim que a Bíblia ela tem versículos que posteriormente podem ter sido adicionados e que não fazem parte dos autógrafos, que são os textos dos próprios autores. Então, como é que nós lidamos com isso? Já explicando que existem dois tipos de textos que compõem o Novo Testamento, que é o texto crítico e o texto receptus, que é o texto recebido. Esse texto mais atual, que é o texto receptus, é um texto que ele vem com mais versículos, porque posteriormente podem sim ter sido adicionados por algum copista, certo? E o texto crítico, ele vem sem alguns versículos. Por exemplo, o texto longo de Marcos, no final longo de Marcos, do capítulo 16, muito provavelmente foi adicionado por um copista, sim, de fato. Porque se pegarmos esse texto no original, nós conseguimos perceber a diferença de escrita do livro de Marcos, do capítulo 1 até o capítulo 16, versículo 8, que se encerra com as mulheres saindo do túmulo, desacreditadas e tal, tudo mais, com o texto escrito do versículo 9 em diante, o que indica uma adição e um novo escritor. Isaías também, o livro de Isaías também, ele é muito conhecido como o Isaías Trino, porque partes dele, de Isaías, parece que é um outro escritor que faz essas escritas, porque a escrita muda muito, varia muito, cria assim uma nova característica de forma muito abrupta. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías, é uma escrita toda uniforme de um jeito. E quando chega no capítulo 40 até o capítulo 55, já muda drasticamente. Em relação ao livro de Isaías, não se foi comprovado ainda que tenha algum outro escritor além do Isaías, profeta Isaías, que nós já conhecemos. Mas os outros textos, eles levantam uma dúvida muito, muito, muito maior. Talvez você diga assim, mas eu não consigo entender essa diferença. Eu leio aqui a Bíblia e para mim está tudo normal. Eu não vejo uma maneira diferente de escrito, não. Por exemplo, quando eu leio Marcos do capítulo 1 ao capítulo 16, versículo 8, e depois continuo lendo do versículo 9 em diante, para mim é a mesma coisa. É porque as nossas traduções, elas padronizam os textos bíblicos. Por exemplo, há textos na Bíblia que são muito mais difíceis que outros, porque foram escritos por pessoas que eram muito mais sofisticadas. O livro de Lucas e de Atos, por exemplo, quando nós pegamos o grego original, é o grego um pouco melhorado do que os outros textos escritos, por exemplo, por João, que era um pescador. Entende a diferença? O livro de Hebreus também possui
uma robustez diferente. Mas quando nós pegamos as traduções bíblicas, a NVI, a NVT, a ARA, ela torna tudo um padrão, porque a ideia é facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Então talvez por isso que quando você lê, você não observe essas diferenças, que podem ser observadas apenas quando nós recorremos aos originais. A sua Bíblia, provavelmente, nesses textos que são disputados, os textos virão entre colchetes e entre parênteses, justamente para indicar que aquele versículo ele não encontra-se em muitos dos manuscritos mais antigos e que pode ter sido sim uma adição dos copistas. Mas como é que nós respondemos a isso? Nós respondemos a isso dizendo que as adições que foram feitas, não sei por qual propósito, talvez a fim de dar uma elucidação, um esclarecimento para algum texto, elas não comprometem as escrituras como um todo e no seu ponto crucial. Por exemplo, no texto do tanque de Betesda, a Bíblia vai relatar essa passagem que pode ter sido uma adição de fato, mas se nós removermos essa adição, essa provável adição, não muda em nada o sentido do texto e nem a história que aconteceu ali. Havia uma pessoa que queria entrar no tanque porque ela acreditava que aquele tanque era movido, era agitado por anjos e que ela não conseguiu entrar até que Cristo apareceu e a curou. Se nós removermos a história do tanque de Betesda, não muda o fato de que Jesus, naquele dia, naquele momento, curou um aleijado. Então tudo segue a mesma história. O final de Marcos, que vai narrar a comissão e muitos outros episódios, também são narrados nos outros evangelhos, como em Mateus, como em Lucas. Então, por mais que aquele texto de Marcos, por exemplo, não tenha sido um autógrafo, né, não tenha sido um texto original, aquelas histórias são narradas também em outros evangelhos. Então a história de fato aconteceu. E são histórias que não lutam contra os pontos cruciais daquilo que a Bíblia prega. A Bíblia toda é crucial. Mas, por exemplo, não são textos que lutam contra a própria Bíblia, como fazem os textos apócrifos. Por que nós, cristãos evangélicos, não aceitamos os livros que a Igreja Católica aceita, como, por exemplo, os apócrifos? Porque são textos que depõem contra a própria Bíblia. Por exemplo, tem apócrifos que vai defender a salvação comprada com dinheiro. Vai defender a oração pelos mortos. Vai defender coisas que que batem de frente de forma contrária com aquilo que é expresso nos demais textos das Escrituras. O que é muito diferente das adições que contém na Bíblia, que trazem alguma elucidação e que, por mais que ela seja removida, isso não muda em nada o texto, nem o sentido do texto, nem o que a Bíblia traz como um todo. Inclusive, a nova NVI, que é a nova versão internacional, uma tradução da Bíblia, a versão 2023, ela já vem com esses versículos removidos. Eu não gosto muito dessa ideia, mas eles decidiram adotar essa abordagem na NVI 2023. Além de fazer alguma revisão sobre alguns textos, algumas particularidades aí nas traduções que gera um consenso. Em relação aos textos que se contradizem aparentemente na Bíblia, isso nos revela que de fato a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela não tenta montar uma história e fazer um marketing sobre si mesma. A Bíblia não tem o intuito de dizer, eu sou assim, a minha história é assim, eu sou muito perfeitinha. A Bíblia ela foi escrita por várias pessoas, por mais de 40 pessoas durante a sua longa jornada de escrita. E homens falhos, inspirados por Deus, mas homens que talvez tivessem dificuldades com escrita, homens que talvez tivessem dificuldades com a fala, como é o caso de Moisés. Então sim, foram pessoas inspiradas. Mas quando o Espírito Santo inspirava aquelas pessoas, não é que um pescador que escreveu um texto bíblico agora passa a escrever como um doutor. Não, ainda assim é um pescador escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Então são textos que são muito estudados e que eles mostram alguma diferença entre si, mas isso mostra o ponto de vista de cada autor. Mateus estava enfatizando que, por exemplo, na visão dele, ele viu aqueles ladrões insultando Cristo. E isso de fato aconteceu.
Os ladrões insultaram a Cristo. Lucas já está mostrando que, do ponto de vista dele, da onde ele estava, naquele fato, ele viu que um dos ladrões se arrependeu em determinado momento e houve todo aquele diálogo. Você entende? Inclusive, nos interrogatórios policiais, uma versão histórica dada por várias pessoas, em que a história bate 100% nos mínimos detalhes, é considerada uma fraude, uma armação, uma tentativa de manipulação, porque é impossível que várias pessoas contem a mesma história se cada pessoa estava em um ângulo diferente, estava com um contexto diferente, então não tem como as histórias baterem fielmente 100% em todos os detalhes. Inclusive, detalhes como esses, apontados pelos escritores da Bíblia, que são possíveis divergências e erros, talvez, da Bíblia, a Bíblia errou nesse ponto aqui, é que prova que a Bíblia é uma verdade, é a palavra de Deus. Se a Bíblia tivesse o intuito de manipular alguma coisa, há muito tempo esses textos já teriam sido reescritos a ponto de traçar uma narrativa que corroborasse com a versão de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Imagine que eu estou escrevendo um livro para mostrar que esse livro é a palavra de Deus. Eu vou querer automaticamente eliminar todas as possíveis contradições. E a igreja poderia ter feito isso ao longo dos séculos. Os primeiros escritores poderiam ter feito isso ao longo dos séculos. Os evangelistas poderiam ter se unido e fazer uma escrita só. Mas não, eles foram fiéis e inspirados por Deus. A prova de que a Bíblia ela não tenta manipular ninguém, como muita gente diz, que os cristãos evangélicos são alienados porque sofrem uma manipulação, sofrem uma lavagem cerebral por causa da Bíblia, é uma narrativa tão falaciosa porque a Bíblia ela não se propõe a escrever um marketing sobre si. Naquela época, o testemunho de uma mulher não valia de absolutamente nada. E para quem é que Jesus aparece primeiramente após a ressurreição? Para as mulheres. Qual valor teria o depoimento de mulheres dizendo que Cristo ressuscitou? Era a mesma coisa que nada. Mas a Bíblia não está interessada em traçar uma narrativa de que ela se prove verdadeira. Ela está disposta a mostrar que Deus fala com homens ainda hoje por meio de sua palavra escrita. Esse é o intuito da Bíblia. Um outro fato curioso da Bíblia também é que ela não procura promover os seus heróis. Davi, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem amado pelos cristãos hoje em dia, já foi um adúltero e a Bíblia faz questão de expor tudo isso. Elias, homem de Deus, herói da fé de muitos cristãos, ele foi um covarde. E muitos outros. Que dirá de Sansão? Está lá na galeria da fé, em Hebreus. Mas Sansão foi um mulherengo. Foi um homem devasso. E a Bíblia faz questão de mostrar tudo isso. O que prova ainda mais que a Bíblia é verdadeira e é a palavra de Deus. Mas por fim, para finalizar, e agora uma questão de fé, mas que ainda assim pode ser observada na prática, pode servir também como algo empírico, é que se jogarmos a Bíblia em um presídio e jogarmos também, por exemplo, alguma literatura de Shakespeare, nós veremos qual dos dois livros tem a capacidade real de provocar mudança na vida de um ser humano. Qual desses dois livros tem a capacidade de transformar vidas de fato? Pegue dois presídios diferentes. Em um você joga Shakespeare, Machado de Assis, Clarice Lispector. No outro você joga a Bíblia. Retorna lá depois de um ano e vê como estão esses dois presídios. Como que estão as vidas que leram a Bíblia e as vidas que leram Clarice Lispector. Que mudanças que ocorreram. Essa talvez seja a prova real, inequívoca, infalível, de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Porque ela entra no profundo do coração. Ela rasga o homem de alto a baixo. A Bíblia consegue transformar o pior dos pecadores, o pior dos assassinos, o pior dos estupradores em servos tementes a Deus.
Esse é o poder glorioso da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que a mais inculta das pessoas que lerem a Bíblia, elas têm a capacidade de entender plenamente o que está escrito. Elas são iluminadas pelo poder do Espírito Santo. Mas de igual modo, o mais elevado dos doutores, PhD, que se aprofundar nos textos das Sagradas Escrituras, encontrarão dificuldades imensas nas suas interpretações e na sua leitura. Portanto, a Bíblia ela é acessível para todos. É um livro poderoso, é um livro magnífico e que, embora tenha as suas discrepâncias e aparentes contradições, todas elas servem para reforçar que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Portanto, continue crendo, continue obedecendo ao Senhor de todo o coração, continue fazendo o seu devocional, continue lendo os textos bíblicos, porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, escrita há 2000 anos atrás, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.